Esta é uma edição de notícias de última hora. Sou Denise Levin, ao vivo de Tel Aviv. Obrigada por nos acompanhar. Uma nova onda de ataques intensos de Israel está acontecendo neste momento dentro do Irã. Quinto dia da operação conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o regime islâmico, destruindo lançamentos de mísseis e locais estratégicos pertencentes ao maior patrocinador do terrorismo do mundo, um regime com sangue americano e israelense nas mãos. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, diz que os Estados Unidos estão apenas começando. Os ataques desencadearam as esperadas retaliações contra Israel e uma onda muito mais inesperada de ataques aos estados vizinhos do Golfo, gerando grande preocupação em toda a região. O importante Estreito de Hormuz está praticamente fechado, com o regime prometendo incendiar embarcações. Uma série de acontecimentos neste dia. Um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra iraniano em águas internacionais na costa do Sri Lanka. A Turquia agora está envolvida com sistemas de defesa aérea da OTAN, abatendo um míssil iraniano que seguia em direção ao espaço aéreo de Ankara. É a primeira vez que as forças da OTAN interceptam um míssil iraniano indo em direção ao espaço aéreo de um país membro nesta guerra. O presidente Donald Trump elogiou a operação conjunta sem precedentes, afirmando que as instalações militares do Irã foram destruídas, desde a Marinha até a Força Aérea. E mais. Últimas informações da secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. Vimos esses relatos e nossas agências de inteligência estão monitorando e analisando de perto. Teremos que esperar para ver. O presidente disse repetidamente que os objetivos da Operação Fúria Épica são os 4 objetivos militares que apresentei para vocês anteriormente. Destruir a Marinha do Irã, sua capacidade de mísseis balísticos, impedir que seus representantes prejudiquem americanos e garantir que nunca obtenham arma nuclear. Quanto ao que vem a seguir para o Irã, o presidente disse que, é claro, é algo bom para os Estados Unidos desejar liberdade para o povo iraniano. E, no fim das contas, esperamos que essa liberdade esteja nas mãos deles. Tantos acontecimentos acontecendo ao mesmo tempo. Para saber mais, é um prazer receber você no estúdio. Tenente-Coronel da Reserva Jonathan Conriques, pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias, e ex-porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel. Nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ossaran, e o correspondente sênior, Owen Altman. Muito obrigada. Há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas quero começar com uma reportagem exclusiva da I24 News. Ariel Ossaran, você tem os detalhes. O que pode nos contar? Sim, realmente. Uma reportagem inovadora da nossa produtora sênior Yulia Pobogailova, indicando que as forças curdas que atualmente estão baseadas ou que têm base no Iraque lançaram uma ofensiva terrestre em território iraniano. Isso já começou na segunda-feira. Estamos falando de milhares de forças curdas cruzando a fronteira, assumindo posições defensivas, ou melhor, ofensivas, na área montanhosa de Mariwan, que é a cadeia de montanhas, na verdade, na fronteira entre o Irã e o Iraque. Isso é baseado em informações de um oficial da coalizão das forças políticas do Kurdistão iraniano. Esses milhares de combatentes curdos, principalmente do PEJAK, esses são curdos iranianos que fugiram para o Iraque, treinaram exatamente para este momento e agora lançaram sua ofensiva em território iraniano. E enquanto falamos, há relatos de intensos ataques aéreos contra posições da Guarda Revolucionária Islâmica em Mariwan, o que indicaria uma coordenação entre as forças curdas e quem quer que esteja atacando essas posições, sejam forças americanas ou israelenses, sabe. Ao longo desses últimos dias, houve inúmeros relatos de coordenação entre o governo Trump e as forças curdas no Iraque, incluindo conversas diretas entre o presidente Trump e líderes curdos. Coincidindo com isso, também houve uma ligação telefónica entre o ministro das Relações Exteriores do Irã e o presidente do Kurdistão iraquiano, alertando contra qualquer operação ao longo da fronteira entre o Irã e o Iraque. E, portanto, estamos vendo agora que a ofensiva terrestre já começou. Realmente muito significativo. As forças curdas começaram movimentos contra o Irã.
Jonathan Conriques, qual é a sua opinião exatamente sobre isso? A importância de um movimento como esse e o momento em que está acontecendo? Bem, isso obviamente foi planejado para pressionar o regime iraniano. É para sinalizar ao regime iraniano que haverá pressão vinda de vários lugares, de vários grupos étnicos. Para colocar as coisas em perspectiva histórica, os curdos são uma grande minoria no Irã, mas eles não são a única grande minoria. Assim como eles, há os baluches no sudeste, os azeres no nordeste e outros grandes grupos étnicos que provavelmente já estão em algum estágio de desenvolvimento semelhantes. Eu acho que a gente podia avaliar isso com antecedência, que os curdos seriam os primeiros, porque eles são de longe os mais organizados e têm um histórico de portar armas e lutar por si mesmos. E eu acho que isso foi planejado principalmente pelos Estados Unidos para pressionar o regime. Agora, para colocar isso em perspectiva, para conter um pouco, acho que não devemos esperar coisas que os curdos não são capazes de fazer. Essa não é uma força expedicionária. Eles não têm a logística, o efetivo, a habilidade ou a tecnologia para se movimentar por grandes territórios e apresentar uma ameaça militar a Teherã ou a outros centros de gravidade do regime iraniano. Mas, com certeza, isso vai exercer pressão e talvez motive outros grupos no Irã a fazerem o mesmo, novamente com o objetivo desejado de pressionar o regime. Agora, a grande questão é como o regime iraniano responderá. Eles vão responder atacando, realmente se envolvendo, alocando recursos e lutando, e com muito estresse envolvido, ou eles vão tomar uma decisão mais inteligente, tentar conter a situação e focar em outras questões que são mais urgentes para eles. O regime iraniano não gerenciou bem a operação até agora, então será interessante ver como responderão à nova ameaça. Com certeza, é um desdobramento fascinante. Bem brevemente, Owen Altman, caracterize para nós a relação atual entre Israel e os curdos historicamente. Nos dê uma ideia da importância deste momento. Há grande afinidade em Israel pelos curdos há anos, mas também precisamos dessa afinidade com o povo iraniano, especialmente com ativistas iranianos na diáspora, e pela coragem dos iranianos que permanecem no Irã e com quem não conseguimos nos comunicar facilmente. E isso, eu acho, é a oportunidade para o regime e potencialmente o dilema para Israel. Muitos iranianos comuns estão muito preocupados. Ouvimos isso de todos os especialistas em Irã aqui em Israel e em outros lugares, sobre a ideia de um Estado falido e a possibilidade de o Irã se fragmentar ao longo de linhas étnicas. E vão ficar muito nervosos esta noite ao ler este relatório. Esta é uma oportunidade para o regime tentar criar uma divisão entre partes da coalizão. Entre os ativistas nas ruas e na diáspora, por um lado, e os grupos étnicos, por outro, é uma oportunidade em termos de diplomacia pública para o regime com seu próprio povo e além. E um grande dilema, não agora, mas ao longo dos próximos dias e semanas. Para o público israelense, para a sociedade israelense, para o governo israelense e para os planejadores militares. Entre esses dois grupos muito diferentes, que ambos querem ver o fim desse regime, eles têm uma ideia muito diferente, potencialmente, sobre como será o dia seguinte. Certamente vai ser fascinante. Um grande acontecimento está se desenrolando enquanto falamos. Essa atualização, esses detalhes da nossa Yulia Pobogalova, um relatório exclusivo da repórter sênior da I24 News, Yulia Pobogalova. Muito obrigada. Mais reações virão nas próximas horas. E agora, para mais informações, vamos voltar nossa atenção para as últimas novidades. Direto de Washington, vamos ao vivo com o nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Ele está conosco diretamente da Casa Branca. Muita coisa acontecendo aí atrás de você. Sabemos que há uma forte demonstração de força vindo da Casa Branca, prometendo atacar ainda mais profundamente o Irã à medida que a guerra se espalha pela região. Pete Hegseth disse mais cedo que eles estão apenas começando. Ele também disse que o Irã está acabado. Conte mais pra gente, quais são as últimas novidades por aí? Acabado, e eles já sabem ou logo saberão, disse Pete Hegseth.
Há pouco tempo ouvimos aqui na Casa Branca a porta-voz de Trump, Caroline Leavitt, respondendo novamente perguntas sobre o motivo da guerra, como o presidente tomou a decisão de atacar o Irã antes que, segundo ela, eles pudessem atacar os Estados Unidos. Caroline Leavitt explicou dizendo que Trump não toma decisões no vácuo. A decisão de lançar essa operação específica foi baseada, segundo ela, em um efeito cumulativo de várias ameaças diretas que o Irã representava para os Estados Unidos da América. Ela disse que tinha uma forte impressão de que o regime iraniano iria atacar os Estados Unidos. Os recursos e o pessoal na região não especificaram exatamente em que essa impressão se baseava. Ela disse que era baseado em várias circunstâncias, um efeito cumulativo. Não tenho certeza se ela respondeu às perguntas. Ainda restam algumas questões pendentes dessa situação. Na coletiva com Caroline Leavitt hoje, ela falou um pouco sobre o esforço do Departamento de Estado para retirar e evacuar americanos do Oriente Médio. Esse esforço continua. Cerca de 17 mil americanos já deixaram o Oriente Médio em voos diretos, mas esses agiram por conta própria, sem necessariamente a ajuda do Departamento de Estado, segundo o órgão. Hoje, eles entraram em contato individualmente com cerca de 6.500 americanos em toda a região, tentando fazer planos para levá-los onde precisam estar para sair quando surgir a oportunidade. Ainda não há informações se algum voo fretado realmente pousou no Oriente Médio, cortesia dos Estados Unidos, para retirar cidadãos. Até esta tarde, nenhum voo fretado havia pousado. Parece que o Departamento de Estado está atrasado nessa questão. Enquanto isso, algo interessante acontece com a Espanha agora. A Espanha tem sido pressionada pelos Estados Unidos para permitir o uso de suas bases militares lá para voos e operações americanas. O presidente espanhol Pedro Sánchez disse não. Aliás, Sánchez obviamente não é fã de Israel, o que é parte do motivo disso. Os americanos têm pressionado Sánchez, disse Caroline Leavitt. A Espanha concordou, eles cederam. O espanhol, 10 minutos depois, disse, acho que não. Ele disse, não há acordo a ser feito. Aguardamos confirmação sobre quem está certo e como as informações se confundiram. Aliás, falando sobre nossa reportagem exclusiva mais cedo, Leavitt disse que Trump estava em contato com líderes curdos. No entanto, ele ainda não tomou a decisão de armá-los. Isso de acordo com Caroline Leavitt aqui na Casa Branca. Novos desdobramentos sobre essa história virão mais tarde nesta transmissão. Mas, Mike, nos dê uma ideia de como as coisas estão. Com a decisão do Senado de votar se deve considerar uma resolução que limitaria a capacidade de Donald Trump de continuar ações militares no Irã sem aprovação do Congresso. Como estão as coisas? Qual é a novidade? Haverá uma votação no Senado e, eventualmente, haverá uma votação na Câmara. E nenhuma delas vai ser aprovada, mas vai ser interessante. Considero importante esse debate, pois deve ocorrer no Congresso, especialmente ao tratar de uma grande ação militar. Mas, em segundo lugar, acredito que o principal desses debates e da votação é mostrar onde os republicanos se posicionam. Sabemos que quase todos os democratas, especialmente no Senado, são contra essa operação militar. Mas, se você olhar para os republicanos moderados, quanta preocupação, quanta crítica eles vão expressar no próprio debate. E quantos deles vão transformar essa crítica e possível indignação em um voto contra as resoluções, não parece haver o suficiente para realmente derrotar, ou melhor, aprovar a resolução que está sendo proposta pelos democratas. Mas os próprios números, eu acho, vão contar uma história sobre quanto apoio Donald Trump realmente tem dentro do partido, à medida que essa guerra contra o Irã continua. Ao vivo de Washington, muito obrigada ao nosso correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, na Casa Branca. Teremos mais do Mike, é claro, nas próximas horas. Tenente-Coronel da Reserva Jonathan Conriques, qual sua opinião sobre os desdobramentos atuais? Enquanto conversamos, focamos em Teherã, onde os ataques seguem intensos. Claro, o acontecimento surpreendente logo no primeiro dia, a eliminação do líder supremo e de mais de 40 comandantes iranianos. Neste momento, ataques ainda mais intensos continuam. Enquanto falamos, qual sua opinião sobre o sucesso até agora da operação conjunta entre Israel e os Estados Unidos? As forças de defesa de Israel e os americanos atuam, mas vou falar mais sobre Israel, que foca em tipos diferentes de alvos.
A prioridade número 1 ainda é, e acho que continuará sendo, até a destruição completa. São os lançamentos de mísseis que a Força Aérea Israelense está caçando ativamente. Sempre que os iranianos disparam, isso indica sua localização, e então essa área e esse alvo são imediatamente atacados, ou faz parte do banco de alvos e é caçado para o futuro. Isso impacta fortemente o panorama regional, afetando principalmente os civis israelenses, o que destaca sua importância. Esse é o primeiro ponto paralelo a isso, e aliás, o sucesso é bastante bom. Ouvimos avaliações tanto dos americanos quanto dos israelenses. Este alto número de lançadores de foguetes e uma porcentagem muito alta de mísseis realmente já foram neutralizados ou já disparados. Então esse é um ponto. 2, e talvez mais interessante e revelador sobre as verdadeiras intenções que Israel tem, é que no último dia e meio, quase 2 dias, Israel tem atacado alvos do regime, alvos propriamente do regime em Teherã. Nada realmente relacionado à capacidade militar deles de conduzir operações, mas muito mais relacionado à repressão do povo iraniano. E isso envia uma mensagem muito forte, eu acho, que é destinada ao povo iraniano e a outros. Que Israel está realmente cumprindo essa promessa de abrir caminho ou criar espaço para que o povo iraniano eventualmente vá às ruas quando chegar a hora certa, e depois que os israelenses tiverem facilitado um pouco a situação, então essas são 2 partes importantes. Os americanos, eu acho, estão focando principalmente na parte sul do país, no aspecto naval, toda a área de Hormuz, com sucesso significativo. Não diria que está concluído, pois, como você mencionou, os iranianos declararam a área fechada e vemos tráfego muito limitado, se houver. Então esse ainda é um esforço em andamento, mas, no geral, eu diria que o sucesso é significativo. Israel e os Estados Unidos agora dominam os céus iranianos, exceto por pouquíssimas áreas isoladas. Agora somos capazes de usar munições que são menos caras, menos sofisticadas, porque nossas aeronaves conseguem ficar acima do alvo, o que chamamos de stand-in, em vez de stand-off, onde é preciso usar armas diferentes, e isso é significativo. Por último, algo que acho que muitas pessoas interessadas em minar os esforços de guerra de Israel e dos Estados Unidos estão fazendo é contar interceptadores e munições. Resumindo, eu preferiria muito mais estar do lado de um gigante imperial ou industrial como Israel e os Estados Unidos do que do lado do Irã. Eles enfrentam problemas de reabastecimento sem capacidade de fabricação ou importação real. Então, se alguém for ficar sem mísseis ou munições, aposto que serão os iranianos. E ninguém realmente no comando agora, o que é algo que vamos discutir um pouco mais tarde na transmissão. Senhores, fiquem conosco. Enquanto ele fazia a pergunta, como você imagina que Ankara poderia responder a um míssil iraniano indo em direção ao seu espaço aéreo? Seria um desenvolvimento extremamente surpreendente? Bem, sistemas de defesa aérea da OTAN derrubando o míssil. Esta é a primeira vez que as forças da OTAN interceptam um míssil viajando em direção ao espaço aéreo de um país membro desde que esta guerra começou. Então aqui está a reação do presidente Recep Tayyip Erdogan. Ouça só esta manhã. Como no evento, como no incidente desta manhã, tomamos todas as precauções em estreita consulta com nossos aliados da OTAN. E estamos fazendo a intervenção necessária imediatamente. Estamos dando avisos da forma mais clara possível para que incidentes semelhantes não voltem a acontecer. Para mais informações, conversamos com Yakov Lapin, analista de segurança e apresentador do podcast The Lapin Assessment, direto de Rehovot. Yakov, acabamos de ouvir Recep Tayyip Erdogan respondeu com uma postura diplomática muito delicada, considerando que um míssil iraniano estava se dirigindo ao seu espaço aéreo. A Turquia pode não ter sido o alvo pretendido, mas isso certamente mostra como as coisas estão se agravando rapidamente em toda a região. Como você avalia sob o aspecto da segurança? Sim, parece que sim. E autoridades turcas estariam avaliando que esse míssil estava a caminho de Chipre, provavelmente mirando aquela mesma base britânica que o Hezbollah teria atacado com um drone alguns dias atrás. E claro, veja, os iranianos estão lançando mísseis e drones por todo o Oriente Médio. Eu não acho que eles vão mirar na Turquia.
e eles têm ótimos motivos para não fazer isso. Mas o resto do mundo árabe basicamente está na linha de fogo. Vimos o que eles fazem na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã e outros. Não se trata só de bases americanas, mas também de seus centros comerciais. Eu acho que os iranianos estão tentando criar algum tipo de lobby aterrorizado e anti-guerra no Golfo ao fazerem isso. E provavelmente isso vai resultar exatamente no oposto. Mas é isso que estamos vendo agora. Em relação à Turquia, acho importante lembrar que, se a Turquia se envolver nisso, seria porque ela vê que a população curda iraniana no oeste do Irã lançaria algum tipo de levante. Se eles virem isso acontecendo, há indicações de que a Turquia invadiria o oeste do Irã para tentar impedir que a população curda iraniana alcance qualquer nível de autonomia. Porque o medo dos turcos é que isso se espalhe para os curdos iraquianos, para os curdos sírios, que eles vêm reprimindo ativamente e ajudando o regime de al-Shah a reprimir. E a própria população curda deles na Turquia. Então eles têm muito medo disso e há indicações de que, se a Turquia se envolver, seria por causa disso. Seria para reprimir os curdos iranianos, não devido a um míssil perdido. E o que tudo isso significa para Israel? Israel certamente não quer ter que lidar com ameaças de segurança vindas de Ankara. Neste momento, eu não acho que haja ameaças imediatas. Israel e Turquia têm tensões que vão além desta guerra e estão relacionadas à ideologia agressiva pró-islâmica da Turquia, suas ações na Síria e seu apoio a milícias sunitas jihadistas. As tensões não estão sendo impactadas por esta guerra? Eu diria que não. Então, na minha opinião, isso não significa nada para Israel no curto prazo. Do ponto de vista da segurança, não vejo isso como um problema para Israel. Obrigada, analista de segurança Yaakov Lapen, apresentador do podcast The Lapen Assessment, por participar desta edição de notícias de última hora. E agora vamos para outra frente. Vamos ao vivo com nossa correspondente Balik Sladin. Ela fala conosco do norte de Israel. Então, Balik, o Hezbollah e o Irã realizaram ataques simultâneos na quarta-feira, mirando cidades em Israel. Conte para nós o que já foi confirmado e qual a importância desses ataques acontecerem ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Isso aconteceu várias vezes hoje. O Hezbollah atacou alvos israelenses, inclusive no interior e no centro de Israel. Isso foi coordenado, aparentemente, com os mísseis iranianos que foram disparados do Irã em direção ao norte e também ao centro de Israel. Isso, é claro, vai impor um desafio para os sistemas de defesa aérea de Israel. Mas nós vimos o que aconteceu. Afinal, a maioria desses mísseis foi interceptada ou caiu em áreas abertas e nenhum dano foi causado. Agora, também não houve vítimas, que é, claro, o mais importante. Agora, o Hezbollah continua fazendo declarações uma após a outra sobre suas atividades contra Israel. A última tratava de confronto. No Líbano já chamaram as áreas controladas por Israel no país de território ocupado. E acabamos de ouvir o chefe do Hezbollah, Naim Qassim, falando em seu primeiro discurso. Na verdade, desde que tomou a decisão de intervir nesta guerra. E Naim Qassim repetiu várias vezes que isso é, na verdade, um ato de defesa. Porque, afinal de contas, Israel continuou, desde o ano passado, atacando o Líbano. Eles estão apresentando isso de uma forma que pareça que estão protegendo o Líbano, claro, e ele está tentando justificar sua decisão. Ele se dirigiu às pessoas que são contra essa ação, que são a maioria dos libaneses, claro, e ele está dizendo que nossa paciência se esgotou e que precisamos agir. E essas são as ações que estamos tomando agora. Então, o chefe do Hezbollah está justificando as ações tomadas pela sua organização. Quanto ao que ocorre no terreno, também vemos isso. Aparentemente, só no último minuto houve outro ataque no bairro que não teve nenhum aviso prévio. Então, talvez estejamos falando aqui sobre um assassinato. Vamos investigar isso também. Então, Israel não está apenas mirando cidades e grandes comunidades no sul do Líbano, como Tiro e também a região de Al-Bikar,
mas definitivamente continua seus ataques em Beirute, para colocar mais pressão sobre o Hezbollah e, claro, para pressionar ainda mais o governo libanês a fazer sua parte e forçar o Hezbollah a ceder. Algo que provavelmente será muito, muito difícil de fazer. Isso também é o que o presidente da França, Emmanuel Macron, está tentando fazer. Ele conversou com o primeiro-ministro Tânia hoje e disse a ele que deveria realmente agir no terreno, expandindo a operação terrestre contra o Hezbollah. Esse foi o aviso dele ao fazer isso. Mas, pelo que vemos, o primeiro-ministro Netanyahu e Devin Smith-Sakas já tomaram essa decisão. As tropas israelenses avançam. No sul do Líbano. Correspondente Balik Shilatin, ao vivo do norte de Israel. Obrigada pela atualização. Mais informações da Balik nas próximas horas. No estúdio, o tenente-coronel da reserva Jonathan Conriques, pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias. Faltam poucos minutos para o intervalo. Sabemos de ataques aéreos israelenses no sul do Líbano contra alvos do Hezbollah. Qual sua opinião sobre como isso se desenrola agora? Sim, há um relato de um veículo que foi atingido em Beirute. Vamos ver qual era o veículo-alvo. Provavelmente, Naim Qassim, ele dificilmente estaria dirigindo por aí. Sim, a ideia do sargento Derubi acabou de dizer que atingiu um terrorista na área de Beirute, sem dizer que ele era do Hezbollah. Se fosse o Hezbollah, eles geralmente afirmam. Talvez o Hamas. Talvez a Jihad Islâmica ou um deus revolucionário pode ser isso também. Quds Falls, no final das contas, você sabe, o Hezbollah fez o que Israel queria que o Hezbollah fizesse. Eles cometeram um erro fatal, eu acho que um erro estratégico, ao abrir aquela frente. E agora Israel vai executar planos que estão em preparação há muito, muito tempo, com o objetivo final de enfraquecer o Hezbollah ao ponto mais fraco que eles já estiveram. Estamos atentos para ver como isso vai se desenrolar. Ataques agora no sul do Líbano, mirando locais do Hezbollah. E ataques agora dentro de Teherã. Senhores, fiquem conosco. Vamos analisar a reação diplomática com o nosso correspondente sênior, Owen Altsman, após um breve intervalo. Agora, ao voltarmos, seguimos com nossa cobertura de notícias de última hora. Fique ligado, esta é a edição de Notícias de Última Hora. O Irã recebeu a promessa de um ataque massivo. Há foguetes e drones atingindo nossas escolas, nossas casas, nossas sinagogas. Bem-vindos de volta a esta edição de notícias. Seguimos ao vivo de Tel Aviv. Uma nova onda de ataques israelenses intensos dentro do Irã neste momento, no quinto dia da operação conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o regime islâmico, eliminando lançamentos de mísseis e locais estratégicos pertencentes ao maior patrocinador do terrorismo do mundo, um regime com sangue americano e israelense em suas mãos. O secretário de guerra, Pete Hegseth, diz que os Estados Unidos estão apenas começando. Os ataques desencadearam as esperadas retaliações contra Israel e uma onda muito mais inesperada de ataques aos estados vizinhos do Golfo, gerando grande preocupação em toda a região. E há pouco tempo, uma atualização de que em Beirute, 2 veículos foram atingidos. 2 veículos foram alvo na capital libanesa. Isso ocorre logo após discutirmos mais cedo com Balik Shilatin os desdobramentos naquela frente e continuarmos conversando no estúdio. Tenente-coronel da reserva Jonathan Conriques, pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias e ex-porta-voz internacional das FDI, além dos correspondentes sênior do Oriente Médio, Ariel Ossaran e Owen Altaman. E Owen, quero falar sobre a mensagem crucial da Casa Branca agora. Há críticas à guerra em alguns setores, mas também muito apoio. Explique isso para nós.
Mike Spike Wagenheim comentou sobre a situação interna dos Estados Unidos e a votação no Congresso. Vou dizer entre parênteses, Benita, que novamente, mesmo assistindo de milhares de quilômetros de distância, me impressiona como a pouca polarização nos Estados Unidos sobre esse assunto em particular, especialmente se comparado com tantos outros temas na era Trump. Se você observar, os republicanos tradicionais e os democratas tradicionais não estão tão distantes assim nesse assunto. O que os republicanos tradicionais estão dizendo é: nós apoiamos isso, mas somos céticos quanto ao momento, quanto às baixas e quanto à justificativa. Entre os democratas, senadores afirmam que não apoiam isso por esses motivos. Por outro lado, reconhecemos méritos nisso e entendemos o potencial benefício de derrubar o regime iraniano. Donald Trump, nos últimos minutos, foi questionado em um evento sobre como a guerra está indo. Ou espontaneamente falou sobre isso e disse: em uma escala de 1 a 10, ele daria nota 15. Está claramente satisfeito com o rumo da guerra, demonstrando carisma, otimismo e seu típico jeito de vendedor. Independente da sua opinião sobre as políticas e o estilo do presidente, Donald Trump busca criar uma sensação de sucesso e impulso para influenciar a opinião pública. Por que, Benito, não se discute com o sucesso? Acho que se ele e Pete Hegseth conseguirem ir ao público nos Estados Unidos e outros lugares mais cedo hoje, poderão demonstrar sucesso e impulso. Isso vai ajudar a opinião pública dos Estados Unidos, interna e externamente. Mike mencionou o argumento com a Espanha. Ambos os lados têm visões diferentes sobre o ocorrido. Há espaço para interpretação. A declaração espanhola talvez não negue completamente o que Carolina Levy disse no púlpito. Mas, de qualquer forma, os espanhóis parecem, no mínimo, não muito interessados em apagar o fogo. Emmanuel Macron falou com Benjamin Netanyahu mais cedo e pediu para que ele não realizasse uma operação terrestre no Líbano. Declaração com um tom de ridículo. Aqui em Israel, não estamos particularmente interessados, neste momento, nesse tipo de conflito, em ouvir de Emmanuel Macron sobre qual deveria ser a política de Israel no Líbano. Mas, no fim das contas, Benito, nós não somos o público do Macron. O público dele é o público doméstico, onde ele está tentando se destacar em política externa. O público dele, potencialmente, é o público libanês doméstico, para mostrar que ele se interessa pela situação deles. E, aliás, ele diz que quer ajudar, no sentido humanitário, aquelas dezenas de milhares de libaneses que foram deslocados. Isso pode realmente ser um papel útil a desempenhar. Temos o Ministério das Relações Exteriores da China entrando e dizendo que estão interessados em potencialmente mediar aqui. Suspeito que eles não serão os últimos a entrar e oferecer mediação. Mas até onde esse conflito pode ser mediado ainda é uma questão. Por fim, voltando à história dos curdos, isso terá grande impacto diplomático. Ouvimos anteriormente de Yakov Lapin sobre como os turcos provavelmente vão responder a esse fator de perturbação. Novamente, não de forma favorável. Mesmo em outras capitais europeias, há preocupação real com a desestabilização do Oriente Médio. Além do que o regime iraniano pode fazer, tentando dividir grupos étnicos e iranianos comuns nas ruas, ouviremos muito sobre isso nas capitais estrangeiras. Acho que somos muito céticos quanto a essa medida. Sirenas de alerta vermelho estão soando neste momento em partes do norte de Israel. Esses alertas estão disparando agora. Enquanto falamos, Donald Trump talvez desse à operação até agora uma nota 15 de 10. Pode ser que também haja uma boa avaliação dos israelenses, Ariel Ozaran, quando descobrirem que algumas das restrições do Comando da Frente Interna serão flexibilizadas. Conte-nos mais. Sim, Benita, isto é significativo, pois já no 5º dia desta guerra com o Irã, o Comando da Frente Interna das FDI sente que a situação está melhorando na frente interna e se sente confortável. Para aliviar um pouco as restrições, passando do nível de atividade essencial para o nível de atividade limitada, isso ainda significa que limitações significativas para reuniões públicas continuam em vigor. Essas mudanças, esse alívio das limitações, entrarão em vigor amanhã ao meio-dia. Mas eu acho que, apesar dessa atualização estar chegando enquanto soam sirenes de drones infiltrados no norte de Israel, isso indica uma visão muito otimista por parte das FDI de que essa operação atualmente se tornou muito bem sucedida e que daqui para frente a situação provavelmente vai melhorar. E por isso eu acho que isso realmente indica a visão atual da liderança político-militar israelense sobre como a operação está indo até agora. Não tem indicação melhor que essa. Sim, Jonathan, Pete Hegseth sugere que essas operações ainda estão no início, o que vai contra a ideia de que tudo estaria se tornando mais fácil.
Na verdade, não, porque o que influencia a frente interna israelense, como discutimos antes, é a capacidade iraniana de lançar mísseis. A guerra pode envolver o Irã e outras partes da região sem afetar Israel e a frente interna israelense. E quanto melhor as coisas forem, menos os israelenses serão afetados por isso no dia a dia. E mais fácil será aliviar, ou quanto mais poderemos aliviar as restrições. No fim das contas, a única coisa que precisamos ter em mente é que o Hezbollah não está limitado por isso. Eles ainda conseguem lançar foguetes de longo alcance, não mísseis, contra o centro de Israel. Eles dispararam ao longo do dia todo, tivemos vários ataques, alguns deles quase parecia que estavam cronometrados para serem lançados. Paralelamente, do Líbano e do Irã, em direção a alvos no centro de Israel, talvez numa tentativa de enganar os sistemas de defesa. Isso continuará até Israel eliminar essa ameaça. Acho que Israel também vai conseguir fazer isso e vai atacar alvos em várias partes do Líbano com sucesso significativo. Mas no final das contas, acho que ainda há muito trabalho a ser feito no Irã. Muita infraestrutura, pessoal, locais para serem degradados, etc. E quanto mais cedo pudermos voltar a trabalhar, produzir, comer e pagar impostos, acho que é assim que o país preferiria. O país certamente já mostrou sua resiliência no passado. Sem dúvida vai fazer o mesmo desta vez. Senhores, fiquem conosco. Quero chamar agora Jason Brodsky, diretor de políticas da United Against Nuclear Iran. Ele fala conosco de York. Jason, é bom vê-lo. Obrigada pelo seu tempo. A grande questão é: quem vai assumir o comando na República Islâmica agora que o líder supremo não está mais? Essa reunião subsequente ou assembleia de especialistas foi alvo de um ataque aéreo na terça-feira. Então, quais detalhes são conhecidos sobre o Conselho de Liderança Interina do regime? A ideologia deles é a do próprio regime, claramente. Ótimo estar com você. O regime é liderado por um conselho interino, um triunvirato, com o presidente Massoud Pezeshkian, que nunca foi destaque no setor militar e de segurança. Também Gholam Hossein Mohseni Ajai, o chefe da justiça do regime do Irã, que é um ator manchado de sangue. Ele já foi um repórter amargo e é uma pessoa notória e infame dentro da República Islâmica. E então temos Ali Reza Araf, que está profundamente envolvido nas atividades religiosas, culturais e educacionais da República Islâmica. Ele integra o Conselho dos Guardiões e lidera o Seminário do Irã. Sempre esteve envolvido com o pensamento de Khomeini. Então, com esse conselho, eu vejo mais continuidade do que mudança. Na verdade, é realmente um papel temporário ou de zelador que esse conselho de liderança interina está desempenhando. Mas há outros atores em cena também que estão exercendo autoridade significativa na República Islâmica, como Mohamed Bagar Ghalibaf, o presidente do parlamento. Ele é ex-comandante da IRGC e fez a ligação com as Forças Armadas. Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, também teve papel fundamental. Então agora, a tomada de decisões se tornou mais difusa desde o falecimento do Ayatollah Khamenei. Porque quando ele estava vivo, todos sabiam onde a responsabilidade terminava e havia um único responsável. Mas agora existem vários atores diferentes. E quando você fala sobre a responsabilidade estar em um único responsável, e quanto ao filho do líder supremo, Mojtaba Khamenei, nós sabemos que, obviamente, o processo ainda está em andamento e ninguém quer se precipitar, por assim dizer. Mas ele tem ficado mais nas sombras, sem papel público, atuando nos bastidores. O que mais pode nos contar sobre ele e suas opiniões? Mojtaba Khamenei é um dos principais candidatos a suceder o pai. De acordo com relatos, ele sobreviveu ao ataque ao complexo da liderança e, de fato, tem comandado o escritório de seu pai, o escritório do líder supremo. Por muitos e muitos anos, ele atuou nos bastidores, fazendo a ligação com o IRGC e outras instituições de segurança. Ele desenvolveu sua própria rede de clientelismo, o Círculo Habib, na qual ele usou para se posicionar no poder na República Islâmica. E Mojtaba Khamenei está imerso em uma ideologia radical dentro da República Islâmica. Então, eu o vejo como alguém que vai continuar o legado do pai e até mesmo reforçá-lo de maneira significativa. Já que ele não será uma figura moderadora ou pragmática, como alguns têm tentado retratá-lo na imprensa ocidental. Enquanto isso, há relatos de que Israel avisou que qualquer novo líder
seria um alvo inequívoco para a eliminação. Sucessão não é tão fácil em regimes, não é? Jason Brodsky, ao vivo de Nova York. Sempre agradeço pelo seu tempo e seus insights. Obrigada por acompanhar esta edição de notícias de última hora. Agora, a União Europeia vai realizar uma reunião conjunta urgente com o Conselho de Cooperação do Golfo sob a presidência do Bahrein, em resposta direta ao ataque do Irã a uma base do Reino Unido em Chipre. Uma alta funcionária da União Europeia disse à I24 News que, embora Chipre não tenha sido alvo desse ataque, a União Europeia apoia firmemente seus Estados-membros diante de qualquer ameaça. A repórter sênior Gaia Israel traz a reportagem. Sim, já se passaram vários dias desde aquele ataque de drones à base do Reino Unido em Chipre e ainda não vimos uma ação decisiva tomada pela União Europeia em resposta a esse ataque. Eu vi alguns navios sendo enviados tanto da Grécia quanto da França, talvez mais tarde também do Reino Unido, mas apenas para missões defensivas. E como informamos nesta noite, a União Europeia vai realizar uma reunião urgente com os membros do CCG no Golfo. Uma reunião que tem como principal objetivo expressar solidariedade e falar sobre a desescalada. Mas quando se trata de ação concreta no terreno, isso é muito difícil de ver. Conversamos esta noite com um alto membro da UE sobre essa reunião e sobre o ataque em Chipre. Ele me disse que, embora Chipre não tenha sido o alvo do ataque, a UE está unida, firmemente e de forma inequívoca com nossos Estados-membros diante de qualquer ameaça. No entanto, é muito difícil imaginar uma situação em que a UE se junte aos combates dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Claro, a origem dessas ameaças também está em solo europeu. Então, essa reunião vai acontecer pelo Zoom amanhã. E devemos mencionar que Israel e os Estados Unidos continuam sua operação contra o Irã. Bem, a Europa, por enquanto, permanece à parte, talvez auxiliando em algumas missões defensivas, mas certamente ficando fora de qualquer ofensiva. Muito obrigada ao nosso correspondente sênior, Gaia Israel. E agora é um prazer receber Dani Dinan, embaixador de Israel nas Nações Unidas, que está conosco de Nova York. Embaixador, muito obrigada pelo seu tempo. Muitas novidades acontecendo. Grande sucesso desde o início desta operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel no sábado. A eliminação do líder supremo de mais de 40 comandantes iranianos, líderes do regime, com sangue americano e israelense nas mãos. Já se passaram 5 dias e pode continuar por mais algumas semanas. Ainda assim, quais são seus pensamentos até agora, suas percepções? Obrigado por me receber, Benita. Sabe, por anos dissemos que acreditamos no regime iraniano quando eles gritam morte à América e morte a Israel. E finalmente tomamos uma atitude e sabemos como lidar com isso, sabe, nos preparamos para essa operação e junto com os Estados Unidos hoje vemos os resultados concretos. Estamos desmantelando suas capacidades nucleares, sua infraestrutura de mísseis balísticos e, com sorte, o próximo passo também será afetar o controle deles na região. Então, acho que até agora podemos ficar muito satisfeitos com os resultados. Mas o que precisamos entender é que ainda não acabou. O Irã hoje está desesperado, está em pânico e vemos como eles agem como cães raivosos, atacam os seus vizinhos, enviam mísseis balísticos para o Chipre, até mesmo para a Turquia. Então, ainda não acabou, precisamos ter cuidado nos próximos dias. Mas hoje, quando quase comportamos a superioridade aérea e temos quase total controle do espaço aéreo sobre o Irã, isso vai tornar a nossa vida muito, muito mais fácil. As pessoas nesta parte do mundo estão muito conscientes da ameaça existencial representada pela cabeça da serpente, o Irã. E então, o que você acha das críticas daqueles que estão questionando a necessidade dessa ação, questionando a necessidade dessa operação conjunta neste momento? Tenho muitos debates, especialmente com colegas europeus, que sempre perguntam: porquê agora? Porquê não esperar? E a minha pergunta para eles é: esperar até quando? Sabe, todos nós sabemos que o Irã mentiu para o mundo.
Eles não desenvolveram as capacidades nucleares para uso pacífico. Você não esconde isso em montanhas e não enriquece urânio a níveis acima de 60% se for para fins pacíficos. Então, sabemos que eles mentiram sobre isso. Eles têm capacidade de mísseis balísticos e mostram que podem lançá-los em quase toda a região. Então, o que faltava para eles realmente montarem e transformarem os mísseis em armas? Não podemos esperar por esse momento, isso já seria tarde demais. Por isso, agimos no momento certo. E eu espero que esses países, principalmente os europeus, acordem e entendam que precisam se juntar aos esforços, não condená-los. O que você acha dessa estratégia? Você acha que isso provavelmente vai mudar a forma como essas nações do Golfo e outros países da Europa percebem Teherã? O que será necessário? Qual o significado a longo prazo? Suas considerações breves, por favor. Bem, primeiro vimos uma grande mudança. No sábado eu estava no Conselho de Segurança e ouvi meu colega do Bahrein atacando o embaixador iraniano. E acho que o Irã cometeu um grande erro. Eles acharam que, ao atacar os países do Golfo, iriam pressionar Israel e os Estados Unidos. E hoje achamos que esses países, na verdade, estão nos pressionando para continuarmos, para terminar o trabalho. Então, eu acho que essa aliança é muito importante e, com sorte, vai levar a mais acordos de paz depois que terminarmos o trabalho com o Irã. Dani Dana, embaixador de Israel na ONU, ao vivo de Nova York. Obrigada por participar desta edição de Notícias de Última Hora. Muito obrigado. Correspondente sênior Owen Altman, sua reação rápida. Sim. Executed. É fácil criticar a Europa, mas ela é um importante campo diplomático. Ouvimos do embaixador Danone e outros sobre os grandes esforços para influenciar os europeus e trazê-los para cada lado. É poético, Benita, pois países europeus e estados do Golfo vão se reunir. Juntos, são o centro de gravidade diplomático e geopolítico nesta guerra. É muito relevante que, até agora, os países do CCG tenham apoiado os Estados Unidos e Israel, e os europeus, em grande parte por isso, também tenham seguido esse posicionamento. Talvez haja alguma decepção nos estados do Golfo, pode haver uma compreensão dos limites do que os europeus podem fazer. Os europeus no Oriente Médio sempre estão muito mais interessados em sua vizinhança próxima, no leste do Mediterrâneo, do que no Golfo. Este é o centro de gravidade e o campo de batalha diplomático e, em parte, militar entre Irã e Estados Unidos e entre Estados Unidos e Israel. E o fato desses países estarem tomando o lado dos Estados Unidos e de Israel é, de certa forma, decisivo, tanto em termos do que está acontecendo diplomaticamente, quanto até mesmo no campo de batalha. Tempos mudando, dinâmicas mudando, e aqui em Israel, mais uma vez, hoje houve ataques de mísseis, disparos simultâneos de foguetes e mísseis do Hezbollah, vindos do Líbano e do Irã, com estilhaços caindo em vários locais. O correspondente Joe Brown, em Tel Aviv, enviou esta atualização. Em qualquer outro dia em Nahalat Binyamin, seria quase impossível andar em linha reta como faço agora, sem interrupções. Este é um dos lugares mais movimentados de Tel Aviv, cheio de bares, restaurantes e, mais importante, centenas, se não milhares de pessoas. Mas agora está uma cidade fantasma. O único lugar aberto é essa pizzaria atrás de mim, um dos poucos abertos e que só abriu hoje, pela primeira vez desde o início da guerra. Se você olhar aqui, é onde deveriam estar os bares, mas está tudo fechado. Isso ocorre devido às ordens do comando da Frente Interna das FDI, que proíbem reuniões em locais públicos fora de abrigos. E, em grande parte, o público israelense tem seguido essas restrições, mesmo durante as celebrações de Purim, que deveriam ter acontecido nos últimos dias. Ontem houve algumas festas em abrigos subterrâneos. Teve até um casamento em um abrigo subterrâneo. Mas, em geral, as pessoas têm seguido as regras e isso tem sido muito benéfico para o Estado de Israel. Houve apenas 2 ataques que se mostraram fatais no país. Um em Tel Aviv, onde uma pessoa morreu por não ir a um quarto seguro, e outro em Beersheba, com 9 mortes. E esse foi um impacto direto em um quarto seguro, no qual realmente não havia nada que eles pudessem fazer a respeito. Então, no geral, as pessoas não estão nas ruas. Mas uma coisa que eu diria, no entanto, é que isso está mais movimentado do que esteve nos últimos dias. Como a quantidade de foguetes disparados em direção a Israel vem diminuindo rapidamente, houve uma redução de cerca de 86% do primeiro dia até ontem.
Há pessoas que estão se sentindo mais confortáveis para sair dos seus apartamentos, dar passeios, fazer tarefas em lugares onde é possível. Mas, em grande parte, a cidade, neste momento, está como uma cidade fantasma. Correspondente Joe Brown em Tel Aviv. Obrigada, Joe. No estúdio, tenente-coronel da reserva Jonathan Conriques, pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias e ex-porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel. Donald Trump disse há pouco: os Estados Unidos estão em uma posição muito forte em relação ao Irã, cuja liderança está rapidamente indo embora. Algo que estávamos discutindo mais cedo na transmissão. Qual é a sua opinião e avaliação sobre a situação atual, tanto dentro do Irã quanto nos Estados Unidos e em Israel? Então, acho que uma coisa que percebo é o quão rápido tudo está acontecendo, certo? Estamos a apenas 5 dias de guerra e já estamos falando sobre o desfecho e o objetivo político geral de uma guerra. Mesmo que não tenha se passado nem uma semana, já estamos realmente discutindo o desfecho aqui, certo? Quem vai liderar o Irã e como isso seria? E isso, claro, é algo que tem sido fortemente contestado por várias partes. Eu imagino, sabe, é exatamente aqui que eu penso. Se haverá algum tipo de divisão entre os alvos israelenses, os objetivos e as verdadeiras aspirações estratégicas. E aqueles que são aceitáveis para os americanos, eu acho que é isso, porque Israel está numa situação muito mais binária. Tendemos a querer ver o regime totalmente desmantelado e o Irã pronto para mudar sua postura e toda a sua estratégia em relação a Israel. Enquanto muitos acreditam, eu incluso, que os Estados Unidos se contentarão com menos. Algo parecido com a situação de Maduro na Venezuela, onde é algo assim. Alguém que não seja abertamente hostil aos Estados Unidos e alguém com quem eles possam fazer negócios. Espero que Israel consiga influenciar as coisas a tal ponto que nós realmente possamos provocar e colocar em movimento as atividades no terreno. Isso, eventualmente, vai derrubar o regime. Se isso não acontecer, então o regime vai continuar no poder. Devemos assumir que lidaremos com eles novamente no futuro, uma dinâmica já bastante familiar para nós. Nos últimos dias, discutimos o possível legado que o líder supremo poderia deixar. Agora, eu te faço a pergunta de acompanhamento. Ele não está mais aqui. Que legado ele deixa? Bem, é um legado de fracasso. Nós discutimos isso e dissemos que essas eram as chances. Mas é um legado de fracasso, um legado de realmente conduzir um país extraordinário, com um capital humano significativo e um capital natural tremendo, levando para o ralo, levando sua economia para o ralo, sua infraestrutura, sua reputação internacional, seu orgulho, sua própria soberania. E está apostando em muitos cavalos errados contra muitas forças poderosas, contra Israel, contra os Estados Unidos. E é, antes de tudo, um fracasso do programa deles de cercar Israel, construir esse anel de fogo ao redor de Israel e levar Israel à destruição. Está acontecendo o oposto. E acredito que esse será seu legado. Os representantes eram uma grande preocupação para Israel. Como você vê as habilidades e capacidades deles sob um possível novo líder no futuro? Resumidamente, estamos um pouco desapontados com os representantes até agora. Digo isso com cautela, pois nunca devemos subestimar nossos inimigos. Já fizemos isso antes e aprendemos da pior forma. Mas acho que o Hezbollah, nós antecipamos que eles se juntariam antes e com mais força. Antecipamos que os Houthis também se juntariam antes e com mais força. Até agora, eles aguardam ordens do Irã. E não entendo por que esperam. Se querem atirar, deveriam fazê-lo. É estranho não terem feito ainda. O envolvimento do Hezbollah era exatamente o que Israel queria. Eu acho que Israel está numa posição militar muito boa para realmente reverter anos ou décadas de investimento iraniano contra eles. E é uma boa posição para se estar. E espero que tenhamos a liderança política, a visão e o foco necessários para manter o ímpeto. Por fim, uma pergunta rápida. Donald Trump deu uma nota 15 de 10 para o progresso até agora. Qual seria a sua nota? Eu daria uma nota 9 de 10.
Vamos aceitar um 9 de 10. E expressar minha imensa gratidão aos nossos pilotos, forças e agentes em terra. 9 de 10. Acho que o país pode ficar feliz. Agora esperamos para ver o que vem pela frente. Tenente-Coronel da Reserva Jonathan Conriques, pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias. Obrigada por estar no estúdio. Ariel e Owen, fiquem conosco no intervalo. Ainda temos muito a discutir, outros desdobramentos e uma atualização da notícia de última hora da I24 News. Fiquem ligados, voltamos em breve. Ligue para 800-9198-734. Bem-vindos à nossa edição de notícias de última hora. Sou Denise Levine, ao vivo de Tel Aviv. Obrigada por nos acompanhar. Uma nova onda de ataques intensos de Israel dentro do Irã neste momento. Quinto dia da operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel contra o regime islâmico, destruindo lançadores de mísseis e locais estratégicos. Pertencente ao maior patrocinador de terrorismo do mundo, um regime com sangue americano e israelense em suas mãos, a secretária de guerra, Pete Hegseth, diz que os Estados Unidos estão apenas começando. Os ataques desencadearam as esperadas retaliações contra Israel e uma onda muito mais inesperada de ataques aos estados vizinhos do Golfo, gerando grande preocupação em toda a região. O importante Estreito de Hormuz está efetivamente fechado, com o regime prometendo incendiar embarcações. Uma série de acontecimentos neste dia, incluindo um submarino dos Estados Unidos afundando um navio de guerra iraniano em águas internacionais ao largo da costa do Sri Lanka. A Turquia agora está envolvida com os sistemas de defesa aérea da OTAN, derrubando um míssil iraniano que estava se dirigindo ao espaço aéreo de Ankara. Essa foi a primeira vez que as forças da OTAN interceptaram um míssil iraniano indo em direção ao espaço aéreo de um país membro. Nesta guerra, o presidente Donald Trump elogiou a operação conjunta sem precedentes, afirmando que as instalações militares do Irã foram neutralizadas, desde a Marinha até a Força Aérea. E mais, aqui está a atualização mais recente do presidente dos Estados Unidos na última hora. Na frente de guerra. Alguém perguntou, em uma escala de 10, como você avaliaria isso? Respondi, cerca de 15. E vamos continuar fazendo o que temos feito. O maior exército do mundo, de longe. E isso foi uma ameaça tremenda para nós. Por muitos anos, 47 anos, eles têm matado o nosso povo e matado pessoas de todo o mundo. E eu acho que temos grande apoio. E eu acho que, se não tivéssemos feito isso primeiro, eles teriam feito isso com Israel e teriam nos atacado se fosse possível. 15 de 10 é um número bastante impressionante até agora. Para mais, é um prazer receber no estúdio Dan Perry, analista internacional e ex-editor da Europa e Oriente Médio da Associated Press, e a correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ossaran. E seguimos com o nosso correspondente sênior, Owen Altman. Muito obrigada a todos. Temos muito para discutir, muito para analisar, mas precisamos começar com a nossa reportagem exclusiva da I24 News. Yulia Pobogalova traz detalhes exclusivos. Ariel Ossaran, quais as novidades? O que pode compartilhar? Informações incríveis da nossa produtora sênior, Yuri Popogailova.
Forças curdas no Iraque lançaram uma ofensiva terrestre em território iraniano, já assumindo posições ofensivas na cidade fronteiriça de Marivan. Esta é uma cadeia montanhosa e a fronteira entre o Irã e o Iraque. De acordo com um oficial da coalizão das forças políticas do Kurdistão iraniano. Milhares de combatentes curdos cruzaram a fronteira e isso coincide com a retirada das forças iranianas da região de Marivan. Agora, essa ofensiva já começou na segunda-feira. Agora, nos últimos dias, ouvimos relatos de conversas em alto nível entre o governo Trump e também com a liderança curda. Coincidindo com um telefonema de alerta do ministro das Relações Exteriores do Irã ao presidente da região do Kurdistão iraquiano para não ameaçar a fronteira, para não servir de plataforma para que qualquer terceira parte tire proveito da situação. Não parece que esses avisos tenham sido atendidos até agora, enquanto isso está acontecendo, como temos relatado. Ataques intensos têm como alvo a base Ramadan da Guarda Revolucionária Iraniana, na cidade de Marivan. Na mesma área onde as forças iraquianas ou as forças curdas já cruzaram a fronteira para o Irã. Por isso, esse é um desenvolvimento muito significativo. É muito desafiador para muitos traçar uma linha entre a promessa do presidente Trump de ajudar os manifestantes a derrubar o regime e como esses ataques aéreos vão levar a isso. Esse é um dos principais eixos que podem potencialmente levar a esse resultado. Você precisa das forças terrestres, você precisa de combatentes iranianos armados em solo para desafiar o Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica e as Forças Armadas iranianas. Então, essa ofensiva terrestre ter combatentes curdos iranianos, milhares deles, cruzando a fronteira do Iraque para o Irã, já começou e já está em andamento. Essa história exclusiva já está ganhando tanta repercussão assim? A importância, Dan, de um acontecimento como esse. O que isso significa na prática e, claro, a provável reação em toda a região. É extremamente significativo. A principal questão agora é a seguinte: se o objetivo é derrubar o regime, e claramente esse é um objetivo, não sabemos se eles vão manter esse objetivo. Acho que a maioria dos protagonistas e do mundo árabe deseja isso. Mas como conseguir só com poder aéreo? Normalmente, estrategistas dizem que isso é impossível sem forças terrestres. Você pode, por exemplo, tentar forçar deserções nas Forças Armadas, Exército de Palma e na Guarda Revolucionária. Mas uma coisa seria trazer combatentes curdos que fazem fronteira com o Kurdistão iraniano, efetivamente, no Nordeste, e basicamente ocupar as energias do exército iraniano. Assim, eles não poderão massacrar manifestantes em outros lugares com tanta liberdade, incluindo o exército, paramilitares e outros. Mas também, ao projetar essa agressão contra o Irã e fazer o Irã parecer novamente fraco, isso poderia encorajar os manifestantes. E além disso, se os curdos iranianos acabarem ficando muito bem armados, graças aos bons serviços dos Estados Unidos pelos curdos iraquianos, eles poderiam realmente marchar sobre o Irã. Pouco provável por ser longe, mas ainda é uma opção. Você teria uma força armada em solo contra o regime, não apenas os sobrecarregando no Kurdistão, mas potencialmente até desafiando-os. É perigoso, no entanto, porque sempre que um governo despótico, como o do Irã, é atacado de fora, por pessoas que querem ajudar a população local oprimida. Uma das coisas clássicas que eles podem fazer é tentar usar o nacionalismo e dizer que isso é um ataque ao nosso país e não apenas a este regime. E claro, se isso acabar parecendo não apenas um ataque israelense ao Irã, mas um ataque curdo ao Irã, isso pode ser potencialmente usado pelo regime. Isso pode ser uma vantagem para eles, então é uma faca de dois gumes, mas certamente tem potencial para ser eficaz. Porque os curdos, historicamente, têm sido ferozes e eficazes em conquistar autonomia para si mesmos e impor sua vontade a países maiores. Isso se aplica na Síria, isso se aplica com certeza no Iraque, onde eles têm um grande grau de autonomia. Eles podem não ter conseguido a autonomia, mas tem sido um incômodo para os turcos. E isso pode se repetir no quarto grande país com curdos, o Irã.
E quais são seus pensamentos exatamente sobre esses acontecimentos? Esses são os pontos que Dan levantou. Acho que vai além do que o regime pode mobilizar. Não é só nacionalismo, mas também medo de um Estado falido e da fragmentação do país. Isso se repete com especialistas em Irã. O especialista em Irã no Twitter disse que nunca tinha visto tanta unanimidade na comunidade analítica quanto a oposição dos especialistas em Irã a essa ideia de armar milícias curdas e deixá-las entrar. E, novamente, o verdadeiro risco de criar uma divisão entre dois ativos reais na luta contra o regime. Os curdos e grupos étnicos organizados, além dos manifestantes corajosos nas ruas do Irã e das multidões de ativistas da diáspora fora do país. O público israelense tem tanto uma afinidade histórica pelos curdos em todo o Kurdistão, quanto, é claro, uma afinidade crescente nos últimos anos com os ativistas iranianos na diáspora. Admiro de verdade a paixão deles e, ainda mais, a grande coragem dos manifestantes iranianos ali. Aliás, o terceiro grande grupo no Irã, entre muitos, são os azeris. E esse é o ponto. Como sabemos, como nós dois sabemos, os persas étnicos são uma pequena maioria no Irã. Cerca de 40% a 50% do país são minorias étnicas. E claro, esse é o risco. O que começa no Kurdistão não termina no Kurdistão. Isso se espalha para o Azerbaijão iraniano, para o Baluchistão, para outras partes do país e realmente deixa a classe média iraniana, que sempre se viu como a espinha dorsal do Irã, muito inquieta. Um ponto interessante sobre as minorias é que o presidente do Irã, Pezeshkian, é azeri, apesar do nome soar armênio. E ele reflete algo bastante interessante, que é o fato de que a minoria azeri no Irã, que é muito, muito grande, historicamente não tem sido tão separatista. E ele representa que o presidente é azeri. Curiosamente, ele também difere dos muçulmanos radicais ao seu redor quanto aos principais oficiais do regime. Ele é médico, não é clérigo, e vive num universo euclidiano. Acho que ele é visto como alguém que, se o regime não cair completamente, mas for reorganizado, pode acabar sendo uma pessoa com quem talvez seja possível dialogar. E nesse sentido, ele representa o Irã não persa, que pode ser de alguma forma semi-moderado, ou talvez uma figura na transição para, ouso dizer, um Irã democrático, para algo menos teocrático. Ainda há muito a analisar nessa história em desenvolvimento, com novos detalhes surgindo. E continuaremos trazendo tudo para vocês. Senhores, fiquem conosco. Vamos discutir muitos outros desdobramentos durante o programa. Mas agora quero chamar novamente. Yaakov Lapin, analista de segurança e apresentador do Lapin Assessment, está conosco agora diretamente de Rehovot, em Israel. Então, Yaakov, estávamos falando sobre os sucessos até agora dentro do Irã em relação à operação conjunta entre Israel e os Estados Unidos neste momento também. Uma situação ativa e em desenvolvimento no sul do Líbano e até mesmo em Beirute. Sua avaliação sobre a região neste momento, como está indo essa operação conjunta? Já estamos no 5º dia. Sim, acabamos de ouvir das forças de defesa de Israel que atacaram dezenas de alvos estratégicos pertencentes ao Hezbollah, incluindo lançadores de foguetes e centros de comando terroristas. Esses são, obviamente, alvos que vêm sendo identificados há muito tempo no banco de alvos, ou lista de alvos, do Comando Norte das Forças de Defesa de Israel. E no Irã, estamos realmente vendo onda após onda de ataques devastadores, eliminando capacidades centrais do regime. Tivemos aquele vasto complexo militar no leste de Teherã, que foi basicamente destruído mais cedo hoje, e ele abrigava o quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica, Força Quds, o Comando Cibernético e a Basij, um grande golpe para o regime. Estamos vendo lançadores de mísseis, dezenas de lançadores de mísseis sendo destruídos nas últimas 24 horas. Então, comando e controle do regime e capacidades de mísseis. Eles parecem ser os dois tipos de categorias de alvos que ainda são prioridade. E estamos vendo uma diminuição clara na capacidade do regime iraniano de disparar mísseis balísticos. Alguns dos ataques no último dia envolveram apenas um único míssil. E eles estão diminuindo em alcance. Mesmo que a frequência pareça alta em alguns momentos do dia, são ataques bem menores. No início da guerra, eles disparavam dezenas, e hoje, em alguns ataques, eles disparam apenas um.
Isso é resultado direto do fato de que mais de 300 lançadores de mísseis foram destruídos. Agora há uma caçada pelos lançadores móveis. A Força Aérea de Israel obteve superioridade aérea sobre as áreas em que está operando, no Irã, Teherã, oeste do Irã e outras partes do país. Agora eles entram em uma fase para usar e aproveitar a superioridade aérea, para continuar eliminando o maior número possível de alvos do regime enquanto essa guerra continuar. Enquanto estamos conversando, o CENTCOM acaba de divulgar uma atualização dizendo que os lançamentos de drones iranianos foram reduzidos em 73% e os lançamentos de mísseis balísticos em 86% desde sábado, falando exatamente sobre o que você está detalhando agora. Sim, isso estamos vendo isso. Acho que sentimos isso aqui em Israel. É algo bem evidente. E como resultado dessa melhora na situação na frente interna, o comando da frente interna acabou de divulgar um comunicado dizendo que vai tirar o país das restrições mais rigorosas. E vai colocar o país em um tipo de modo que eles chamam de modo essencial. E isso significa que as pessoas podem se reunir em até 50 pessoas se estiverem próximas a um cômodo seguro ou abrigo. Caso contrário, não podem. A escola e o sistema educacional continuarão fechados. Continuaremos trabalhando remotamente, mas agora as pessoas poderão se reunir em até 50 pessoas. Os locais de trabalho poderão funcionar se oferecerem cômodos seguros e abrigos para as pessoas. Então, estamos vendo um certo afrouxamento das restrições, e isso é um reflexo direto, é claro, da melhora da situação no fronte doméstico. Então, é algo bastante evidente. Boas notícias para milhões de israelenses que esperam retomar a rotina. Analista de segurança Yaakov Latman, ao vivo de Rehovot, agradeço seus comentários. Obrigada por acompanhar esta edição de notícias de última hora. Claro. Vamos conferir novamente com nossa correspondente Balik Stadin, que fala do norte de Israel sobre os desdobramentos no local. Sabemos que mais cedo Hezbollah e Irã atacaram juntos nesta quarta-feira. Fale para a gente sobre os últimos desdobramentos em toda essa frente norte. Também sabemos que Israel está atacando alvos do Hezbollah bem perto de Beirute. Conte mais para a gente. Sim, a ofensiva contra os operativos do Hezbollah em Beirute não está parando. Na última hora, 2 operativos foram mortos, aparentemente, ou assassinados, eliminados em ataques diferentes. Estamos falando, na verdade, de ataques que aconteceram a quase 10, 20 metros um do outro. Uma pessoa que estava realmente registrando esses 2 locais onde aqueles carros ou motocicletas foram atingidos, estava, na verdade, muito, muito perto um do outro. E há também o relato que fala sobre outro, aparentemente, um assassinato em um dos apartamentos no subúrbio sul de Beirute, em Al-Dahya. Isso significa que Israel está continuando sua pressão sobre o Hezbollah. Isso logo após o discurso que ouvimos de Naim Kassim. E as forças de defesa de Israel acabaram de emitir um comunicado há pouco tempo falando sobre a última onda de ataques contra alvos do Hezbollah em todo o Líbano. Estamos falando aqui sobre foguetes e locais de lançamento de mísseis localizados ao sul do rio Litânia. As forças de defesa de Israel estão enfatizando isso. Claro, isso porque as Forças Armadas libanesas dizem repetidamente que já limparam todas as áreas ao sul do rio Litani. Isso, claro, não é verdade. Agora, as forças de defesa de Israel continuam a atacar a infraestrutura do Hezbollah, não apenas no sul do Líbano, mas também na região de El Biqar, um dos redutos do Hezbollah, e como vemos também em Beirute, o principal reduto do Hezbollah. O Hezbollah, por sua vez, após o discurso de Naim Kassim, tentou justificar o envolvimento nesse conflito entre Israel e Irã, Estados Unidos e Irã. Vemos que eles continuam com suas declarações, registrando ou falando sobre as atividades, as ações militares contra Israel. 19 até agora, desde esta manhã, esse é um número alto em relação ao que temos visto até mesmo na guerra passada. Eles estão falando especificamente sobre o lançamento de drones, mas também sobre foguetes e mísseis que adquiriram para atingir o centro de Israel, para o norte. Esses foram coordenados com os iranianos, como você disse, e também há confrontos com as forças de defesa de Israel. O último foi em Al-Khayyam. Agora, Al-Khayyam é uma vila muito próxima da fronteira,
o que também significa ou prova que as Forças Armadas libanesas não conseguiram expulsar os operativos do Hezbollah da área nem impedir seu acesso ao local. Correspondente Balik Stadim, ao vivo do norte de Israel. Agradeço pela atualização, muito obrigada, fique segura. Agora, como estávamos discutindo antes, a guerra nesta região forçou o fechamento do espaço aéreo em todo o Oriente Médio, deixando dezenas de milhares de pessoas presas. O Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Israel, não opera voos de passageiros desde o início da Operação Leão Rugidor no sábado. Agora, com os ataques de mísseis balísticos iranianos continuando, autoridades israelenses estão se preparando para realizar missões de resgate para trazer de volta para casa os israelenses presos no exterior. Nossa Emily Francis tem os detalhes. O aeroporto Ben Gurion está paralisado devido à guerra em andamento contra o Irã e aos contínuos ataques de mísseis iranianos contra Israel. Ontem, a ministra dos Transportes de Israel, Miri Ragav, anunciou que o espaço aéreo será reaberto antes do previsto. Shahia Tagama aprovou antecipar a reabertura do espaço aéreo, que havíamos planejado abrir na próxima semana. Se Deus quiser, o espaço aéreo abrirá na noite de quarta para quinta. O aeroporto Ben Gurion teve papel estratégico com o aumento da presença militar dos Estados Unidos na região. Segundo relatos, aviões foram vistos na pista na semana passada. Estamos fazendo tudo para trazer os cidadãos israelenses para casa com segurança, de forma gradual e conforme as diretrizes. A partir de agora, não haverá voos de saída, apenas esforços de repatriação. Para os cerca de 100 mil israelenses presos no exterior, o objetivo é trazer de volta 10 mil por dia. Dito isso, centenas de turistas e israelenses estão tentando sair de qualquer maneira que conseguem. Passando pelos terminais de fronteira Menahem Begin, ao sul de Eilat, ao longo da fronteira com o Egito, em Taba. Estamos aqui porque o aeroporto em Tel Aviv está fechado e não sabemos quando vai abrir. Então, nossa viagem termina hoje e amanhã temos um voo, então precisamos voltar para o nosso país. Em Paris, turistas desembarcaram aliviados após ficarem presos em países do Oriente Médio, também atingidos pelo Irã. A própria explosão é. A explosão foi muito chocante. Ficamos assustados com o estrondo no hotel e fomos abrigados no estacionamento. Não nos deixaram dormir nos quartos e depois houve várias explosões, o dia inteiro. Esta turista estava em Israel, mas de alguma forma conseguiu atravessar a fronteira para Omã, Jordânia. Vem de Jerusalém? Estou voltando de Jerusalém e de Jericó. E, na verdade, passamos por 3 dias difíceis de inferno. Os mísseis estavam passando. Ouvimos sirenes por 3 dias. Não durmo há 3 dias. Foi muito difícil emocionalmente. A preocupação estava sempre presente, claro, mas conseguimos superar. E agora, de volta ao estúdio com o nosso painel, uma nova atualização. Houve tantas perguntas sobre a forma como o Irã reagiu contra as nações do Golfo, para surpresa de muitos. E, curiosamente, muitas vezes mirando hotéis, portos e também locais civis. Muitos questionando a estratégia, alguns dizendo que é pânico. Muitos tentando entender isso. Agora, em um novo desdobramento, a Liga Árabe está dizendo ao Irã para parar os ataques contra as nações do Golfo, exigindo que Teherã interrompa os ataques que está chamando de um erro estratégico, dizendo que o Irã precisa agir com bom senso. Dan Perry, quais são seus pensamentos, sua reação? Bem, ninguém treme diante da Liga Árabe. Com que frequência a Liga Árabe critica o Irã? Eles já criticaram o Irã, mas isso faz parte da evolução que estamos vendo aqui. O Irã escolheu atacar esses países, mas não foi uma grande surpresa. O Irã, ao mesmo tempo, não tentou realmente causar um dano tremendo. Ele tentou enviar uma mensagem. E a mensagem que eles estão tentando passar para os países do Golfo é pressionar os americanos para que parem. O que o Irã quer não está claro, pois Laranjani afirma que não há nada a discutir. O ministro das Relações Exteriores afirma que querem retomar as conversas, esperando que eles aceitem um diktat após serem enfraquecidos. A Liga Árabe pedirá ao Irã que pare. Não sei se essa decisão da Liga Árabe é sábia, pois mostra ao Irã que isso incomoda muito os árabes. Portanto, a estratégia deles funciona.
Imagino que o Irã seguirá calibrando ataques aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar. Bahrein, visando prejudicar sua economia, mas sem causar mortes. De qualquer forma, já vimos alguns desses países, como os Estados Unidos disseram hoje, começando a se defender. Com exceção dos Emirados Árabes Unidos, eles não têm forças armadas muito poderosas, mas o que é indiscutível é que, em geral, esses são aliados dos Estados Unidos, incluindo o Catar, mesmo que o Catar tente ficar em todos os lados. Eles abrigam a maior base americana na região, e neste momento, isso está trazendo consequências. Os Estados Unidos participaram de uma operação global e histórica contra o Irã, algo espetacular que não víamos há décadas. Esses são aliados dos Estados Unidos, e por isso, agora são inimigos do Irã. É difícil acreditar que todos esses países, incluindo a Arábia Saudita, apoiam Israel e lutam junto com os Estados Unidos. Em uma guerra que tem impacto global e que o lado israelo-americano iniciou. Quero dizer, isso é inimaginável. Teria sido inimaginável há apenas alguns anos. Se eles estivessem mirando nas bases dos Estados Unidos nessas nações do Golfo. Não é só uma coisa, mas o aeroporto de Dubai, alguns dos hotéis, os incêndios que vimos. Owen, o que você acha dessa estratégia? Olha, estratégias de alto risco e alta recompensa geralmente não trazem a recompensa esperada. Geralmente você paga por elas, por isso são arriscadas. Os iranianos acharam que não tinham opção. Eles tinham tão poucas cartas para jogar geopoliticamente e militarmente que esse era simplesmente um risco que precisavam assumir por conta própria. Não deu certo e apostas de alto risco raramente dão. Por outro lado, por que eles podem ter calculado errado se essa palavra e esse erro de cálculo? Porque esses países dão tanto valor ao silêncio, dão tanto valor ao desenvolvimento econômico, dão tanto valor a tentar ter boas relações com todos. Pode-se ter pensado que, apesar do alto risco aqui, talvez o risco fosse menor do que se esperava. Porque esses países simplesmente não gostariam de responder. Mas até agora isso não funcionou e nós vimos os resultados. De certa forma, novamente, um centro geopolítico. Pois, Benita, os ataques a esses países uniram a opinião pública e das elites do Ocidente contra o distanciamento do Irã. Isso poderia ter seguido um de dois caminhos. Poderia realmente ter assustado os árabes, a ponto de eles, insistirem para os Estados Unidos que parem a guerra, pausem a guerra, vejam se as negociações podem acontecer novamente. Isso poderia ter acontecido. Essa era provavelmente a recompensa que os iranianos buscavam. O risco era esses países ficarem irritados, mas também avaliarem que o Irã está tão enfraquecido que podem aceitar isso. Essencialmente querem que entrem na coalizão contra eles e apoiem a mudança de regime no Irã. Os países do Golfo não dizem isso abertamente, mas acredito que é o que desejam. 30 segundos, uma frase até onde eu sei, fiquem à vontade para me corrigir. Não vimos grandes manchetes hoje sobre ataques nos estados do Golfo. Acho que eles estão recuando. E isso te diz algo. Talvez os iranianos estejam avaliando a situação, aprendendo lições e percebendo que a grande recompensa não compensa o alto risco. Vamos ficar de olho para ver. É simplesmente o 5º dia. Senhores, fiquem conosco. Temos muito mais para discutir agora, mas vamos fazer uma pausa bem rápida, não saiam daí. Muito mais para discutir depois do intervalo. Vamos ao vivo para a Casa Branca na edição de Notícias Urgentes da 24 News. Voltamos em 2 minutos. Todo o conteúdo do site da i24 News, os artigos mais recentes, entrevistas exclusivas, VOD e transmissões ao vivo estão agora a apenas um toque de distância no aplicativo da i24 News. Então, o que você está esperando? Baixe o aplicativo da i24 News hoje mesmo. Acompanhar os acontecimentos atuais no Oriente Médio pode parecer um desafio. É por isso que estamos trazendo para você um novo programa para ir além de todo o barulho. Junte-se a mim todas as quartas-feiras para uma conversa aprofundada onde analisamos as questões centrais que envolvem a região.
Bem-vinda de volta a esta edição de Notícias de Última Hora. Nossa cobertura continua com uma nova onda de ataques intensos de Israel dentro do Irã neste momento. Quinto dia da operação conjunta de Estados Unidos e Israel contra o regime islâmico, eliminando lançamentos de mísseis e locais estratégicos pertencentes ao maior patrocinador do terrorismo no mundo, um regime com sangue americano e israelense em suas mãos. A secretária de Guerra, Pete Hegseth, diz que os Estados Unidos estão apenas começando. Os ataques desencadearam as esperadas retaliações contra Israel e uma onda muito mais inesperada de ataques aos estados vizinhos do Golfo, gerando grande preocupação em toda a região. O Estreito Estratégico de Hormuz está efetivamente fechado, com o regime prometendo incendiar embarcações. Uma série de acontecimentos neste dia, incluindo um submarino dos Estados Unidos afundando um navio de guerra iraniano em águas internacionais ao largo da costa do Sri Lanka. A Turquia agora participa de sistemas de defesa aérea da OTAN, derrubando um míssil iraniano que estava se dirigindo ao espaço aéreo de Ankara. Foi a primeira vez que as forças da OTAN interceptaram um míssil iraniano indo em direção ao espaço aéreo de um país membro nesta guerra. O presidente Donald Trump elogiou a operação conjunta sem precedentes, afirmando que as instalações militares do Irã haviam sido neutralizadas, desde a Marinha até a Força Aérea e muito mais. Para mais informações, vamos mais uma vez ao nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Ele está na Casa Branca, em Washington. Sabemos que os Estados Unidos afirmam que atacarão mais o Irã com a expansão da guerra na região. Também ouvimos que Donald Trump está muito satisfeito. A avaliação dele é 15 de 10. Quais são as últimas novidades na Casa Branca? O que você pode nos contar, Mike? Sim, o presidente Trump, em um evento há pouco tempo, abordou a questão do Irã, embora esse não fosse exatamente o tema do evento, mas mesmo assim acabou entrando nesse assunto, dizendo sobre a liderança do Irã, abre aspas, está indo rapidamente. Todo mundo que quer ser líder acaba morto. Escolher um parceiro pode ser difícil, mas no momento tudo segue conforme esperado para eles. Trump afirmou que os mísseis do Irã estão sendo rapidamente eliminados e seus lançadores destruídos, segundo o secretário de Defesa Pete Hegseth e o presidente do Estado-Maior Conjunto. Dan Kane abordou essa questão mais cedo hoje, dizendo que a taxa com que o Irã tem conseguido lançar mísseis balísticos vem caindo drasticamente nos últimos dias. Seus lançadores também estão sendo destruídos, então as coisas estão indo bem nesse aspecto. Enquanto isso, no mar, como você mencionou, aquele camarão afundado, digo navio, na costa do Sri Lanka, houve outro navio afundado ontem, chamado Sulaimani. E agora Hegseth e outros funcionários do governo estão se sentindo confiantes. Não apenas sobre a superioridade aérea nos céus de Teherã, mas também sobre a superioridade naval nas águas iranianas. E estamos chegando mais perto aqui do que a administração americana considera uma oportunidade de realmente avançar sem muita defesa restante para o Irã. Eles ainda possuem mísseis balísticos e drones que são bem complicados. Recentemente, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que já enfrentou drones iranianos fornecidos à Rússia para atacar seu país. Zelensky está se posicionando e dizendo, ei, me dê algumas garantias aqui, certifique-se de que eu não estou perdendo demais nesse processo. Vou te dar uma ajuda sobre como finalmente derrotar esses drones Shahed. Então agora a Ucrânia, se envolvendo mais na questão, assim como a coalizão, ganha um pouco mais de força. Você mencionou a questão da Turquia, isso também foi abordado mais cedo hoje. Claro, todos os países da OTAN têm essa cláusula, o artigo 5. Eles têm que vir em defesa de outro país da OTAN se ele for atacado. O governo Trump afirmou que isso não se aplicava ao caso, então o artigo 5 não seria acionado, evitando outra cadeia de acontecimentos. Estamos falando de uma ação tipo Terceira Guerra Mundial, então já está caótico bastante. Mas o governo Trump, seja da Casa Branca, Pentágono ou Departamento de Estado, realmente acredita que está vencendo essa guerra. E pode encerrar isso possivelmente nos próximos dias, pelo menos de acordo com Pete Hegseth mais cedo hoje, ou pelo menos garantir a superioridade aérea sobre o Irã, não tudo de uma vez. Isso vai levar mais tempo.
porque ele diz que isso está apenas começando. Não tenho certeza se isso é apenas um tipo de linguagem para mostrar força, mas sugere que talvez ainda haja um longo caminho pela frente. Qual é a sua percepção politicamente sobre o sentimento em relação à guerra neste momento? Muitos estão fazendo perguntas sobre o desfecho do ponto de vista político. Quais as novidades aí atrás de você em Washington, D.C.? Sem dúvida alguma, o governo Trump tem passado mensagens contraditórias, às vezes mensagens confusas. Ainda não está claro exatamente o que levou o presidente Trump. Se foi algo específico ou apenas essa ideia geral de que o Irã iria atacar em algum momento. Caroline Leavitt, a porta-voz mais cedo nesta tarde, chamou isso de um sentimento, mas um efeito cumulativo. Então, ainda muito geral e opaco de certa forma. Sobre o que motivou o presidente Trump a ordenar o ataque preventivo ao Irã, nos corredores do Congresso, muitos ainda insatisfeitos com as explicações dos democratas. Inclusive, alguns republicanos pedem: precisamos de mais clareza, especialmente sobre os próximos passos. A decisão já foi tomada, mas como saímos disso? No fim, haverá uma votação no Senado sobre a resolução dos poderes de guerra. Mesma coisa. Eventualmente, na Câmara, os democratas vão votar contra, quase, não totalmente, mas quase unanimemente. Tem alguns que vão discordar. Mas acho que os republicanos moderados serão os principais para observar. No que diz respeito a quanto descontentamento, quanta preocupação, talvez até quanta raiva eles vão direcionar para Trump nesses debates que vão acontecer em público, nos corredores ou nos plenários do Congresso. E então, na votação final, o quanto de desaprovação houver do lado republicano, isso vai ser um termômetro de como, se esse conflito se prolongar, quanto apoio Trump vai ter do próprio partido. Funcionários do Congresso afirmaram hoje que a guerra custa aos Estados Unidos $1 bilhão por dia. Isso certamente vai gerar muita reação, sem dúvida. Mas agradecemos sua atualização e seus comentários. Ao vivo da Casa Branca, nosso correspondente dos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Obrigada, Mike. E agora uma atualização sobre a reportagem exclusiva da I24 News. Forças curdas iniciando movimentos contra o Irã em meio a relatos de apoio americano. Essa reportagem exclusiva da nossa Yulia Pobokailova já foi repercutida pela Fox, Axios e outros veículos. Está, de fato, viralizando. Uma autoridade da coalizão de forças políticas do Kurdistão iraniano disse que grupos armados curdos baseados no Iraque já começaram movimentos militares contra as forças do regime iraniano. E, de acordo com combatentes curdos afiliados ao Partido da Vida Livre do Kurdistão, eles começaram a assumir posições de combate dentro do território iraniano. E isso já estava acontecendo na segunda-feira. Então, para mais reações, é um prazer receber Kaver Cherus, advogada e pesquisadora sênior do Instituto MacDonald Laurier, que está conosco agora diretamente de Toronto. Kaver, muito obrigada por se juntar a nós. Essa é uma situação em desenvolvimento, então eu adoraria ouvir sua reação e suas percepções sobre essa reportagem exclusiva da I24 News. Que as forças curdas começaram movimentos contra o Irã. E isso está acontecendo em meio a relatos de apoio americano. Sua opinião, sua reação, sua percepção. Muito bom estar com você. Minha reação é bastante mista, quer dizer, realmente depende do que vai acontecer como resultado desses movimentos curdos. Se a ideia é que eles vão liderar uma batalha e começar uma espécie de movimento de secessão ou movimento separatista, obviamente isso é algo que me decepcionaria e acho que seria o início de uma guerra civil. Acho que o regime iraniano não verá esse tipo de ação com bons olhos. Acho que outros países da região também não reagiriam bem a um movimento separatista. Mas se a ideia é que esses grupos curdos vão agir e abrir espaço para que o próprio povo iraniano se levante e derrube esse regime, então eu apoio isso. Acho que os curdos são uma minoria perseguida há muito tempo, mas eles são politicamente organizados, estão armados, e eu apoiaria que eles iniciassem essa batalha contra o regime do Irã. Já havia relatos de que a CIA estava trabalhando para armar as forças curdas com o objetivo de ajudar em algum tipo de levante popular no Irã. Qual é a sua percepção sobre o apoio a uma iniciativa como essa neste momento? De onde exatamente ele viria?
Bem, como eu disse, quer dizer, acho que o clima no Irã, de modo geral, é nacionalista. E eu acho que a maioria das pessoas vai olhar para isso, se não com desconfiança, então com algum grau de ansiedade. Elas podem se preocupar com o quê? Quais são os objetivos finais dos curdos? Novamente, se isso for uma iniciativa para libertar o Irã e para que os curdos atuem dentro, você sabe, mas respeitando a integridade territorial do Irã, acho que a maioria dos iranianos receberia isso bem, acho que eles aceitariam qualquer tipo de ajuda, assim como a maioria dos iranianos aceitou a ajuda americana e israelense. Mas se isso for algo diferente, como parte de um esforço para se separar do país, então acho que provavelmente haverá muita raiva. Acredito que americanos que apoiaram isso serão vistos com desconfiança. O que você acha da provável reação do regime a essas notícias sobre esses movimentos acontecendo enquanto falamos? Bem, você. O regime há muito tempo vem tentando pintar a oposição como pessoas que vão propositalmente ou inadvertidamente causar a desintegração do país e dar origem ao separatismo. Acho que vão usar isso para todos os seus propósitos de propaganda. Eles vão usar isso para dizer, nós avisamos, eles estão tentando transformar o Irã na Síria, estão tentando balcanizar o país e, você sabe, podem até conquistar alguns apoiadores. É por isso que eu acho que é muito importante que os americanos que estão apoiando os curdos, os próprios curdos, os israelenses, eles precisam ser muito inteligentes em relação a isso. Eles devem esclarecer que não querem dividir o país, mas enfraquecer o regime do Irã para que os iranianos decidam o seu futuro. O que isso significa, esses relatos? O que isso significa para os manifestantes, para todos os iranianos envolvidos em ações contra o regime? Sabemos da repressão brutal em janeiro e que a mensagem de ajuda foi transmitida clara e fortemente nesse mês. O que esse desenvolvimento representa para quem espera, após toda a ação militar, saber o que acontecerá no país? Bem, eu acho que os iranianos, como todo mundo, estão todos esperando para decifrar qual é o motivo dos Estados Unidos em tudo isso e qual é o objetivo final deles. Às vezes, o presidente dos Estados Unidos fala em derrubar o regime, em outras ocasiões menciona um possível acordo, como em maio. Assumindo que, novamente, isso não seja visto como um movimento separatista, acho que isso será visto como mais um sinal de que talvez o objetivo dos Estados Unidos realmente seja derrubar esse regime. Nesse caso, acredito que será bem recebido por quem lutou bravamente contra esse regime nas ruas. O que me leva à próxima pergunta. O líder supremo. Primeiro, estamos ouvindo que o funeral foi adiado. Resta a dúvida sobre o próximo líder supremo. Muitas perguntas seguem. Sabemos que estão acontecendo reuniões virtuais para escolher um novo líder após a eliminação do Alatola. Mas no início desta operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel, ele foi eliminado. Agora estão surgindo perguntas sobre Moshabe, o filho dele. Qual sua percepção? O que pode nos contar? Que papel ele pode ter no futuro? Mustaba sempre foi visto como o principal candidato para esse papel, mas acredito que ele esperava herdá-lo de forma diferente, em outras circunstâncias. Segundo todos os relatos, Mustaba é extremamente linha dura. Acho que ele provavelmente vai seguir a política do pai de não fazer nenhum tipo de concessão aos americanos e querer continuar lutando. Mas suspeito que, se essa batalha continuar e se o regime estiver encurralado e sua sobrevivência estiver em jogo, então ele, como qualquer outra pessoa, pode ser tentado a fazer um acordo com os americanos. E certamente a preocupação continua a mesma, pois a ideologia permanece igual, tanto do pai quanto do filho. Mas ele não é o único concorrente. Israel alertou que qualquer novo líder seria um alvo inequívoco para a eliminação. Qual é a sua impressão? O que isso significa? Bem, eu acho que isso significa que qualquer um que assumir esse papel vai estar sempre olhando por cima do ombro. Eles conhecem bem o destino do líder supremo anterior e sabem que houve uma infiltração incrível nas fileiras do regime iraniano. Muitas dessas pessoas parecem trabalhar com o Mossad, então provavelmente precisarão adotar medidas de segurança extras e talvez até se esconder. Creio que o poder desse novo líder supremo será limitado, pois não conseguirão agir da forma tradicional. Mas, no fim das contas, acho que vai depender mesmo de quanto tempo essa campanha de bombardeios vai durar e de quão bem-sucedidos os americanos serão em enfraquecer o poder do regime iraniano de revidar e impor custos aos americanos e a outros países da região.
acima dos acontecimentos em terra com os curdos, acima dos acontecimentos no ar com os ataques militares. Minha última pergunta. O nome Reva Pahlavi, o que significa? Potencialmente, no futuro, tantas perguntas, tantas especulações, seus pensamentos e percepções. Bem, Reza Pahlavi parece ser o homem do momento e ele parece ter bastante apoio na diáspora. Acho que é justo dizer que ele tem um bom apoio no Irã, embora isso seja mais difícil de medir. O que ele realmente não tem é muita organização. Os curdos, em menor número, estão armados e são muito organizados. Acho que o Sr. Pahlavi há muito tempo pensa que poderia sozinho derrubar esse regime e liderar a transição. Francamente, sou cético quanto a isso. Ele precisará aprender a compartilhar o poder e formar uma coalizão com vários grupos. Certamente agradeço seus comentários e seu tempo. Kaveh Charus, advogada e pesquisadora sênior do Instituto MacDonald-Laurier, ao vivo de Toronto. Muito obrigada por estar conosco nesta edição de Notícias de Última Hora. Obrigada, Dan Perry. Sua resposta. Reza Pahlavi é uma figura muito interessante. Filho do antigo monarca, você pensaria que ele pode ter intenções monárquicas. Eu o entrevistei há pouco mais de um ano, por bastante tempo, e ele me pareceu um aspirante a democrata, não um aspirante a monarca. Na verdade, eu acho que ele gostaria de liderar um regime de transição. E suspeito que depois ele concorreria nas eleições que se seguiriam, e não sei se ele venceria essas eleições. Depende do que acontecer no Irã, mas ele pode ter um papel positivo. Pelo que sei, Trump não é exatamente fã de Pahlavi, e talvez ache que ele se considera mais importante do que é. Ele disse que ele é um cara legal. Ele só diz que é um cara legal? Alguns gostam dele. Algumas pessoas gostam dele. Acho que Trump mantém todas as opções em aberto. Estamos em um momento histórico em que, embora a Constituição americana e os fundadores dos Estados Unidos rejeitassem uma presidência imperial, tudo gira em torno de Trump. Estamos em uma encruzilhada. Uma direção é uma pausa na guerra e uma tentativa de domesticar os novos líderes potencialmente assustados, sejam eles quem forem. Trump faria um acordo, e muitos diriam que isso inclui aliviar sanções. Isso prolongaria o regime terrível, mas talvez eles agissem melhor externamente. No outro caminho, há uma tentativa genuína de derrubar o regime. Eu suspeito disso, mas não posso provar. O sucesso espetacular das primeiras 24 horas está dando a Trump uma tentação de tentar fazer algo histórico. Ele tem se gabado bastante no último ano e meio e muitos acham isso ridículo. Aqui seria uma chance de conquistar algo nada ridículo, realmente histórico. Se ele conseguir, pode ser que, ironicamente, vença. Talvez não o Nobel, mas muitos outros prêmios seriam espetaculares. Existem mais coisas em Israel nomeadas em homenagem a ele do que já existem. Concordo com sua leitura sobre Trump, Dan. Uma das razões pelas quais eu acho que Trump pode ter sido indeciso ao explicar qual era a justificativa e os objetivos da guerra é que ele queria esperar para ver que tipo de oportunidades surgiriam, o que poderia ser possível e o que poderia ser alcançado com base no que ele via em campo e, sejamos honestos, do ar. Sobre os curdos, nosso convidado deu uma explicação interessante para sua pergunta, Benita. Ele apoiaria, mesmo sendo iraniano comum que não é curdo, apoiaria essa medida se ela fosse equilibrada por outros compromissos curdos, certo? Se isso for visto como ferramenta para derrubar o regime, mas por outro lado, se os curdos se comprometerem a não ter ambições separatistas, ele apoiaria. Esse é um caminho estreito. Será interessante nas próximas 24 horas ouvir os curdos, espero na I24 News, para que expliquem suas intenções e objetivos. E o que eles estão sinalizando é para o público iraniano, porque Trump obviamente tomou uma decisão calculada, isso parece ter sido bem pensado com antecedência, ele prefere jogar tudo contra os iranianos, mesmo arriscando prejudicar sua coalizão. Isso pode afetar a coalizão curda com a Turquia, o público iraniano e possivelmente outros atores. Pode ser que não, porque o fato é que mesmo países que afirmaram ser contra isso e que eram céticos quanto ao uso do poder americano, e até mesmo países da Europa Ocidental, na verdade, são a favor da legitimidade. Isso está correto, mas essa ação não é algo que muitos desses países vão apoiar.
E, portanto, isso coloca em risco o que já foi construído, mesmo que tenha sido construído em muitos casos. Por causa do alto risco dos iranianos, uma aposta alta que eles não conseguiram a decisão de atacar os estados do Golfo. Mas isso pode minar parte desse apoio. Esse parece ser o risco calculado que americanos e israelenses assumem ao lançar tudo contra o regime, deixando para lidar com contradições internas da estratégia depois. Tenho uma ideia que pode parecer fantasiosa, mas estou pronto para apresentá-la e ver o resultado. Os americanos, pagando um preço tolerável pela guerra, tendem a ir longe para enfraquecer a capacidade militar do regime, não só para evitar ataques a outros, mas também para impedir a opressão interna. Com o tempo, em 3, 4, 5 semanas, eles podem estar tão enfraquecidos que os termos de rendição poderiam ser impostos. E eu diria que é isso que Pete Hegseth está basicamente dizendo em sua proposta. A dúvida é quais seriam esses termos. E, no melhor cenário, aguarde um pouco. A questão é quais seriam esses termos. E, geralmente, estamos acostumados a falar sobre o dossiê nuclear, o dossiê dos mísseis balísticos e exigir o fim de todo o apoio aos representantes. Eu não ficaria muito surpreso se uma quarta exigência fosse colocada na mesa, que é uma transição para um tipo diferente de regime no Irã. Por exemplo, eliminar a triagem clerical dos candidatos à presidência e devolver ao parlamento o poder de governar o país. Não posso afirmar que o filho de Khamenei concordaria, mas talvez o terceiro ou quarto ayatolá na sucessão possa. Porque você vive em um mundo onde o regime ainda existe. Nesse sentido, se me permite, que é uma paixão. Falamos sobre o que os curdos estão dizendo. Então eles não estão falando com a TAI 24 News, nem com a Fashuzat Axios. Eles estão mantendo isso local, para a mídia curda. Mas o Partido Democrático do Kurdistão do Iraque, um dos maiores grupos políticos dos curdos no Iraque, disse que não tem nada a ver com essa reportagem, não tem nada a ver com essa ofensiva. Dizendo que, abre aspas, a região do Kurdistão não faz parte desta guerra. Solicitou ao governo federal iraquiano que impeça milícias e grupos armados ilegais de atacar o Kurdistão. Mas por que isso é importante? Por que estão dizendo isso? Porque os curdos, estamos falando de 60 milhões de curdos. Eles estão espalhados por 4 regiões. No oeste do Irã, no nordeste do Iraque, no nordeste da Síria e no sudeste da Turquia. Os curdos no Iraque são os únicos que conseguiram estabelecer sua própria autonomia. E você pode ver pelos passos deles nos últimos meses e até mesmo nos últimos anos que eles não vão tomar nenhuma atitude que ameace essa autonomia. Você viu isso quando eles adotaram uma postura muito diferente dos curdos na Síria. E agora eles estão tentando se distanciar desses curdos iranianos que fugiram para o Iraque, treinaram e se prepararam exatamente para esse momento de voltar ao Irã e tentar minar o regime. E então, se estamos vendo coordenação americana ou consulta americana discutindo com a liderança curda, acredito que os curdos iranianos aqui gostariam de ver isso, pois é importante distinguir. Eles podem querer separar uma parte do Irã ou até mesmo ver um Estado curdo transfronteiriço. Mas os curdos iraquianos, eles têm muito medo de que uma aventura dessas possa fracassar e que eles tenham que pagar com a autonomia que conquistaram com tanto esforço. E é por isso que estamos ouvindo essa resposta dos curdos iraquianos. Dan Perry, os curdos iraquianos serão muito cautelosos, pois conquistaram sua autonomia com certo custo. Agora, a questão é a Turquia. Os Estados Unidos querem a Turquia ao seu lado na guerra e, em parte, conseguem isso, apesar da postura turca de apoiar ou recuar. Certa proximidade com o regime dos ayatolás. Mas nada deixaria a Turquia mais irritada do que ver o já ofensivo para eles, Kurdistão iraquiano, tentando se unir ao Kurdistão iraniano, porque aí eles certamente enxergariam uma conspiração, onde o próximo seria o Kurdistão turco adjacente. Isso tornaria a Turquia inimiga dessa empreitada. Por isso, deve ser tratado com máxima delicadeza. Acho que isso pode explicar o míssil balístico que o Irã lançou contra a Turquia hoje, tentando mandar um sinal para eles. Vocês também são partes interessadas nesta guerra. Isso pode acabar afetando vocês. Então precisam pressionar Washington para parar com isso. Essa é a minha explicação. É por isso que o Irã lançou um míssil balístico. Os Estados Unidos e Israel
Talvez mais por erros de cálculo ou circunstâncias do Irã, ou por uma estratégia arriscada que falhou. Construíram uma coalizão muito frágil e muito ampla. E esse movimento de apoiar milícias curdas armadas entrando no Irã, e este é mais um exemplo, corre o risco de romper essa coalizão, o que pode afetar as possibilidades de sucesso. Onde estão suas chances de sucesso? São maiores ao aumentar o número de armas contra soldados iranianos ou ao fortalecer o apoio diplomático regional e global? É uma questão em aberto. Em breve saberemos a resposta. Se pudermos acrescentar outra questão à discussão, sei que temos pouco tempo. Se os curdos iranianos baseados no Iraque estão se envolvendo ao lado dos Estados Unidos, fazendo grande parte do trabalho sujo em terra, eles devem ter exigido garantias significativas por parte do governo Trump, especialmente após o gosto amargo que ficou com o que aconteceu na Síria, com o completo abandono das forças democráticas sírias, as forças lideradas pelos curdos lá, basicamente entregando todo o seu território para o governo de Ashara. 30 segundos, considerações finais sobre as possíveis mudanças dinâmicas desse desenvolvimento para a região. Em resumo, é isso que estamos discutindo aqui. Isso está se tornando uma guerra regional. Ainda não é uma guerra mundial. Mas se você levar em conta que, na prática, o Irã é apoiado pela Rússia, China e, sabe de uma coisa? Inclua a Coreia do Norte. Está começando a aparecer um eixo contra os aliados. E é bastante notável que os aliados sejam os Estados Unidos, o Ocidente, os árabes e Israel. Já temos uma guerra com os curdos. E os curdos? Que, aliás, teriam os americanos em dívida com eles? Dan Perry, Ariel Ossaran, Owen Altman. Tantas perguntas em aberto, mais um grande acontecimento. Reportagem exclusiva da I24 News. Muito obrigada, nossa Yulia Popogalova, por nos trazer essa nova atualização. Já há muita reação mundial, e assim encerramos esta edição de notícias. Você pode nos acompanhar nas redes sociais para mais informações. E confira nossa programação ao vivo em inglês desta semana, trazendo cobertura atualizada da guerra. Começamos nossa transmissão às 16 horas. No horário de Israel, seguimos às 18h, depois às 20h e às 22h, um especial de 2 horas, equivalente às 15h no leste dos Estados Unidos. Obrigada por assistir.